com a diferenciação e a relação entre a exegese e a hermenêutica. No fundo, quando se fala em exegese e hermenêutica, nós estamos falando em termos de tipos de leituras da Bíblia. No fundo, são maneiras diferentes de ler a Bíblia. E essa questão, quando a gente faz a leitura da Bíblia, a gente está trabalhando com um universo muito mais amplo do que simplesmente ler a Bíblia. Não é apenas o ato de ler. Por exemplo, nós podemos fazer uma leitura devocional. Essa leitura devocional é aquele direcionamento mais básico e espontâneo da leitura. Essa leitura a gente busca alimento, a gente lê a Bíblia porque a gente crê que ela tem ali a palavra de Deus. A palavra de Deus está sendo ministrada a gente. Então é uma leitura que sempre deve ser a leitura mais constante da vida do cristão. O cristão vai sempre ter que ler a Bíblia de uma maneira devocional. Mas ele pode também fazer uma leitura, um exemplo, por exemplo, de leitura devocional é justamente aquilo que na Idade Média, principalmente entre os monges, e isso está sendo recuperado pelas escolas de espiritualidade hoje em dia, se chama Lectio Divina. O que é a Lectio Divina? Você vai trabalhar com estas coisas aqui, olha. Você vai pegar o texto sagrado, vai fazer leituras do texto sagrado até que vai fazer leituras do texto sagrado até que fique claro, pelo menos o sentido imediato do texto. Você vai pensar e meditar sobre aquele texto que você está lendo. Você vai se reunir com outras pessoas para partilhar as experiências, o que aquele texto falou ao teu coração, as dúvidas possam ter surgido. Você vai orar acerca daquilo que você procura que Deus esteja lhe falando nesse texto. Você vai tentar contemplar qual é o propósito de Deus nesse texto, e esse texto vai ter que te levar à ação. Então, tudo isso na verdade, uma questão de leitura devocional da Bíblia. Existe a leitura litúrgica, aquela leitura, por exemplo, que diz respeito aos vários textos que são usados durante uma celebração, culto. É uma questão que precisa ser dada muita atenção hoje em dia. As pessoas não estão prestando muita atenção na hora de preparar uma celebração, um culto, nos textos que estão sendo utilizados, porque esses textos eles precisam estar concatenados com o objetivo daquele culto. Existe uma mensagem principal. A gente se reúne para prestar culto para quê? Para adorar a Deus, para celebrar a sua presença, mas normalmente a gente vai tratar de um assunto específico no culto. Então, as leituras, elas podem ser usadas justamente para conduzir você a cada momento. Então, você está no momento de adoração. Uma leitura que te leve à adoração. Agora vamos ter um momento de contrição, um momento no qual nós vamos examinar o nosso coração, olhar para dentro de nós, ver se precisa mudar alguma coisa. Uma leitura que nos leve a esse processo. E assim sucessivamente. Um momento de missões, vamos falar sobre a missão. Uma leitura bíblica que nos ajude. E isso também tem a ver com a questão do planejamento do que vai ser ensinado na igreja durante o ano. Há igrejas, por exemplo, que têm programas litúrgicos, com leituras já escolhidas e tal. Por exemplo, pegar um exemplo aqui eu tenho aqui um devocionário que é usado pela Igreja Católica. Então, mas eu tenho aqui, por exemplo, o plano de ensino da Igreja Presbiteriana do Rio de Janeiro, a Catedral Presbiteriana. Nós temos aqui, já quando eu trabalhei com pastoral, nós nos reunimos em retiro e planejávamos tema anual. Esse tema era desdobrado pelos domingos do ano, levando-se em conta todas as datas que deveriam ser comemoradas,
a gente determinava o tema de cada domingo e já determinava em cada um dos cultos quais os textos referentes a esse tema. Depois era feita uma coisa até mais precisa, que era o seguinte: entre o primeiro domingo e o segundo domingo, você tem uma semana. Então nós fazíamos as leituras diárias que eram publicadas no boletim da igreja. O que acontecia? Se a pessoa, durante a semana que ele recebe o primeiro domingo, lesse as leituras indicadas para cada dia no boletim da igreja, ele chegaria no domingo preparado para ouvir o sermão, já com 7 leituras bíblicas preparatórias antes. Então ele já chegaria com o coração, de certa forma, preparado para ouvir aquela mensagem. Note que aqui, na verdade, note, aqui ainda não está pronto, mas é a sua matriz para a gente poder trabalhar. Você vai ter, no domingo, qual a finalidade de conhecer a Deus, usando esse texto no culto das 8, usando Provérbios das 10 e usando Isaías no culto da noite. Durante a semana, os membros da igreja teriam a leitura de segunda-feira, de terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Se ele fizer essas leituras que seriam colocadas aqui, no dia 24 de janeiro de 2010, ele chegaria ao culto já com essa pergunta: qual a finalidade de conhecer a Deus? E as respostas seriam dadas durante o culto. Isso é o que eu chamaria de uma leitura litúrgica. É uma leitura que obedece um programa, uma leitura que vai trabalhar com essa questão muito mais de você ter um programa para você poder, de certa forma, aprofundar a sua fé no decorrer do tempo. Então, uma leitura litúrgica seria aquela leitura feita com planejamento, mas que tem a ver com a vida da igreja. Quando a gente fala de uma leitura catequética ou para discipular, a gente está falando de um outro tipo de leitura para ensino. E aí cada pessoa vai ter o seu programa pessoal. Então, por exemplo, esse é um tipo de leitura no qual existe alguém te ajudando ou você está ajudando alguém. Então, você está estudando um determinado assunto e esse assunto está sendo aprofundado através das leituras bíblicas que estão sendo explicadas à medida em que está sendo feito o discipulado. Essa leitura é uma leitura que nos ajuda a formar a fé. Ela nos ajuda a criar um fundamento para aquilo que a gente crê. E aí o aprofundamento dessa leitura catequética ou dessa leitura de discipular, normalmente quem usa o termo catequético são os católicos, o que vem de catecismo, embora os protestantes históricos também possam usar o termo catequese. O que é catequese? É estudar o catecismo. Basicamente é isso. Só que o catecismo ele é baseado em alguma coisa. No caso da Igreja Católica, na tradição e nas Escrituras. No caso das igrejas protestantes, mais baseado nas Escrituras, mas claro que a tradição está presente. Hoje em dia, usa-se mais nas igrejas protestantes o termo discipulado. Por quê? Porque é a condução de alguém no caminho da fé. E cada um tem o seu patamar. Cada um está num determinado nível. Então você vai trabalhar com a pessoa individualmente. Quando a gente faz uma leitura, teológica, a gente, na verdade, tem que estar com a fé já formada. Porque a leitura teológica, ela é uma leitura questionadora, ela é uma leitura onde se faz uma reflexão sobre o que você crê. A leitura teológica da Bíblia é aquela leitura em que você vai procurar
conhecer as ciências bíblicas, então a geografia da Bíblia, a cultura no qual aquele texto foi produzido, e a partir daí você vai tentar criar um corpo coerente de ensinamentos acerca disso. Então é daí que vem justamente a teologia. A teologia é essa leitura que se faz da Bíblia, refletindo sobre a fé. Depois nós vamos trabalhar isso um pouquinho mais. E por último, aquilo que nós buscamos nesse nosso curso aqui, que é a leitura exegética. A leitura exegética é uma leitura onde normalmente nós vamos trabalhar com os textos bíblicos originais e com métodos que foram desenvolvidos no decorrer da história. Basicamente, esse livro, por exemplo, da interpretação da Bíblia na Igreja, da Comissão Bíblica Pontifícia Católica, é um livro interessante porque ele faz um resumo dos diversos tipos de métodos e de métodos exegéticos usados para o estudo da Bíblia. E, basicamente, o que nós vamos usar e aprender na nossa metodologia aqui é o que a gente chama de um método histórico crítico, mas um método histórico crítico com uma visão reformada. O método histórico crítico, na verdade, ele nasceu fora da visão reformada, ele nasceu dentro de uma visão liberal, que considerava os textos bíblicos como literatura comum. E, normalmente, o método histórico crítico, ele, nos seus princípios, ele não estava preocupado, ele estava muito impregnado pelo racionalismo, principalmente o racionalismo iluminista, o racionalismo do século XVIII, do século XIX. Então, ele procurava eliminar toda e qualquer sobrenaturalidade da Bíblia. Por isso, o método histórico crítico ele foi muito rejeitado por aqueles que criam que a Bíblia é a palavra de Deus. E que a Bíblia deve ser respeitada como palavra de Deus. Nela, Deus fala aos homens. Então, eles simplesmente rejeitaram o método histórico crítico e criaram um método chamado método histórico gramatical. No fundo, o método histórico gramatical é uma parte do método histórico crítico, que a gente vai trabalhar com a pressuposição de que nós estamos lidando com a palavra de Deus, nós estamos lidando com uma revelação de Deus, mas vamos trabalhar com uma certa isenção, uma isenção técnica, para a gente procurar entender o texto como um texto literário. Ele é um texto literário, a partir dele eu vou tirar coisas que vão servir para alimentar a minha fé. Depois nós vamos explicar isso com calma. Basicamente, a gente podia então dizer que as leituras bíblicas, elas podem ser colocadas como leitura devocional. As maneiras de leitura, é claro que essas não são as únicas, mas indo à leitura devocional, que vai servir de alimento espiritual para a gente, a leitura litúrgica, que é uma leitura comunitária dentro de um programa, a leitura catequética ou do discipulado, que é uma leitura dirigida para o aprendizado, para a formação da fé, a leitura teológica, que é uma leitura que vai refletir sobre a fé e, de certa forma, vai criar um sistema de doutrinas, e a leitura exegética, que vai procurar trabalhar com os textos originais e com uma espécie assim de transporte para o tempo em que as coisas estão acontecendo. Então eu tenho que treinar os meus ouvidos para ouvir como se eu pertencesse àquela época em que o texto foi escrito e foi dirigido. Eu vou fazer parte da audiência original daqueles textos. Essa seria a leitura exegética ideal, para que depois desta leitura exegética eu possa fazer uma atualização para ver como aquele texto que serviu a uma época, falou a uma época específica, pode falar a mim hoje. Então, basicamente, estas são as maneiras pelas quais a gente pode ler a Bíblia e trabalhar com ela
E uma última coisa que eu acho que é muito importante, destas leituras, e deve haver outros tipos de leituras que a gente possa fazer, mas destas leituras, a mais importante é a leitura devocional. Porque a leitura devocional é a leitura na qual nós nos alimentamos da palavra de Deus. E o grande problema é que a maioria das pessoas que começam a se aprofundar na leitura da Bíblia partem sempre para uma leitura teológica, para uma leitura exegética, até para uma leitura catequética de discipulado, mas talvez alimentem outros, mas não se alimenta a si mesmo. Então, há muitos pastores, há muita gente especializada em Bíblia que está morrendo de inanição bíblica. Porque lê a Bíblia, tira alimento para os outros, mas não tira alimento para si próprio. Então, a grande questão é que uma não sobrepõe a outra, uma leitura não substitui a outra. São meios e métodos diferentes de ler, mas que todos eles devem estar presentes na vida daquele que está querendo conhecer melhor a palavra de Deus. Ok? Ok. Deixa eu gravar.